Oi, eu sou a Bel da Receitas Carneirinho e hoje eu vou te ensinar a fazer essa bonequinha da Wandinha Adams. Ela eu fiz com esse fio aqui, que é o fio Melissa, mas dá pra você substituir pelo fio Amigurumi. Eu usei o fio Melissa porque eu tô agora em Portugal e aqui eu não acho esse fio com tanta facilidade. Justamente por isso eu comprei esse, pra testar se sairia mais ou menos do mesmo tamanho que o fio Amigurumi. E durante o vídeo eu vou mostrar pra você uma outra bonequinha feita na mesma medida que essa aqui, com o mesmo padrãozinho, só que com fio Amigurumi pra você poder ver a diferença. Vamos lá? Bom, eu vou começar com essa cor aqui, que é o begezinho mais claro, que eu vou usar pra pele da Wandinha, tá bom? Vou começar deixando o novelinho aqui de lado pra não atrapalhar a gente. Já tô com o fio dele aqui. E vou começar fazendo um anel mágico, tá? Eu faço esse Zzinho, seguro e puxo o fio aqui dentro. O ponto que eu uso é o ponto baixo X, tá? Eu acho ele mais prático pra mim, gosto que no meu ponto ele fica bem fechadinho. Então, eu dou aquela primeira laçadinha e vou começar colocando 6 pontos baixos no anel mágico. 1, 2... Opa! Já deixei escapar um fiozinho. 3, 4, 5 e 6. Agora eu vou puxar aqui o fio pra fechar meu anel mágico. Certo? Agora ele tá aqui fechadinho, eu já inicio no próximo. Lembrando que amigurumi não fecha carreira, tá bom? A gente só vai trabalhando em espiral. Agora eu vou fazer um aumento em cada ponto baixo, 6 vezes. 1. Olha, eu tô achando esse fio bem macio. Ah, sinceramente, até mais do que o amigurumi. 2, 3, 4, opa, 5 e o último, 6. Aqui o meu eu tô vendo que ele tá um pouquinho aberto no início, então eu vou puxar o fio mais um pouquinho. Ah, o fio é resistente, eu puxei bem e ele não estourou. Ó, viu como fecha melhor? Agora aqui eu gosto de cortar esse fiozinho aqui, eu deixo só um pedacinho e corto, porque daí ele não fica me atrapalhando. Continuando, agora eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Vai ser um ponto baixo, no ponto de base seguinte, vamos fazer um aumento. E vamos repetir essa sequência de um ponto baixo e um aumento 6 vezes, o que vai dar a volta todinha dessa peça. Opa. Isso aqui de deixar um fiozinho escapar, eu faço bastante, até com fio amigurumi. Quem já viu algum outro videozinho meu já deve ter notado isso. Por mais que eu tente disfarçar, sempre deixo escapar. Tô desembolando aqui o fiozinho. Pronto, terminei a carreira. Agora eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos, vai ser um e um aumento. E vou repetir até dar a volta toda. 2 e um aumento. 2 e um aumento. Opa.
E a última, 1, 2, e um aumento. Prontinho. Agora eu vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Então, vai ser 1, 1, 1, aumento, tá bom? Um, 2, 3 e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. Bom, terminei essa sequência. Agora eu vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e um aumento. Vou fazer isso em toda a volta e essa vai ser a nossa última carreira de aumentos aqui na cabeça, tá bom? 1, 2, 3, 4 e um aumento. Acabamos essa carreira. Aqui, ao todo, eu fiquei com 36 pontos baixos. Então, agora eu vou fazer uma sequência de 6 carreiras retas. Eu vou fazer ponto sobre ponto, então não teremos mais aumentos agora, tá? Terminei aqui a primeira sequência e eu volto quando eu tiver feito as outras 5. Terminei aqui a 6ª carreira reta. Olha, percebe que aqui no meu ele fica como se fosse uma setinha mostrando para baixo? É aqui onde eu sei que acabam as minhas carreiras, então eu sigo essa linhazinha aqui e sei que aqui ela sempre acaba. Eu gosto que o último ponto seja sempre as costas do meu amigurumi, então as minhas trocas de cor, os detalhes que eu não quero que apareçam tanto, eu sempre deixo aqui. E também uso isso para quando eu for pôr os olhinhos, não dar aquela sensação de que um tá mais para cima e um mais para baixo. Então, eu fazendo isso aqui, ó, marco o meio e aqui é o meio do rostinho. Então, eu sei que a linha vai estar o mais reta possível aqui. Então, vou colocar os meus olhinhos. Eu começo contando, ó, aqui é a última carreira de aumento. Então, 1, 2, 3, 4. Eu vou pôr entre a 4ª e a 5ª carreira de aumento aqui o meu olhinho. Com a agulha, opa, eu já furo ele aqui para facilitar a entrada do olhinho, dou uma largadinha no buraquinho do ponto. E eu faço isso porque meu ponto é um pouquinho apertado, tá? Se o seu não for, não há necessidade. Aí, coloco o olhinho. Pego a trava dele. Opa. Ó, essa é a posição correta da trava, tá? Esse lado maior vai pra dentro. E eu puxo até ele ficar preso. Ó, passou o primeiro, já é o suficiente pra mim nesse olhinho aqui.
Agora, o que eu vou fazer? Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 e colocar o outro olhinho aqui. Tomar cuidado para estar realmente na mesma linha que esse, certo? E fazer o buraquinho. Mais uma vez, eu dou aquela largadinha com a minha agulha. Coloco o olhinho. Esse aqui eu vou dar uma olhadinha antes de travar. Deixa eu ver. O olhinho ficou bom. Pra mim, parece bom. Ele tá próximo, mas não muito. Mas mesmo assim, ficou só aparecendo 3. Eu queria que aparecessem 4. Então, eu vou corrigir. Tirar o olhinho daqui. E aqui do lado, eu vou empurrar ele de novo, pra ficar exatamente como eu queria. Pronto, ó. Agora sim aparecem 4 pontos de diferença entre um e outro. Vou pegar minha travinha. E colocar ela aqui. Puxei. E ficou aparecendo aqui. Eu não gosto muito desses excessos de pino aqui. Aí, o que eu costumo fazer? Se eu cortar muito perto daqui, vai sair o ponto da trava. Então, não pode ser. Eu vou poder cortar só um pouquinho. Então, eu venho e corto com a tesoura. Ó, viu? Eu deixei um espaço porque tem o pino, que não pode sair. Quer dizer, desculpa, porque tem a trava que não pode sair. E é isso. Vou tirar aqui esse restinho de pino pra lá. E temos olhinhos agora na nossa Wandinha, certo? Vou agora começar as carreiras de diminuição. A gente parou em 4 pontos baixos e um aumento nas carreiras de aumento, certo? Então, agora o que vamos fazer é o oposto. Vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou te mostrar exatamente como eu faço a minha diminuição. Ó, vamos começar. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos. Feito. Agora, eu vou pegar só essa alcinha aqui da frente, descer minha agulha, pegar por baixo a outra e fazer um ponto puxando aqui, puxando aqui. É assim que eu faço as minhas diminuições. Então, agora, eu vou seguir fazendo por toda a carreira, até chegar aqui novamente, 4 pontos baixos e uma diminuição. No final dessa carreira, a gente vai ficar com 30 pontos baixos, tá bom? Pronto, terminei a minha carreira. A carreira sempre termina numa diminuição, tá? E você percebe que já começou a ficar mais abaloadinha. Então, aqui, terminamos. E agora, a sequência vão ser 3 pontos baixos e uma diminuição. A diminuição sempre vai pegar uma alcinha de um ponto novo e uma alcinha do ponto com diminuição, tá? Um, 2, 3. E aqui, ó, diminuição. No final dessa carreira, a gente vai ter 24 pontos baixos. 1, 2, 3. E agora a diminuição. 1, 2, 3, diminuição. 1, 2, 3,
Ó, percebe que a diminuição que eu faço, ela é bem discreta? Ela parece bastante com o meu ponto. E uma diminuição. O ideal é a gente testar diminuições que fiquem o mais parecidas com o nosso ponto. Se você faz o ponto V, você tentar fazer uma diminuição mais parecida com o seu ponto, sempre para ela ficar bem disfarçadinha no seu crochê. 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3, e acabamos essa carreira com uma diminuição. Ó, tá vendo que ela tá ficando sempre nas costas do meu amigurumi. Certo? Agora aqui a gente acabou com 24 pontos baixos, e agora a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, e uma diminuição. No final dessa carreira, a gente fica com 18 pontos baixos, tá? Pronto, agora a gente tem 18 pontos baixos aqui no final. Eu vou fazer a sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Quando eu tiver mais ou menos aqui na metade dela, eu vou colocar enchimento, porque aí eu não vou ter mais espaço que caiba o meu dedo se eu fizer mais diminuições, tá bom? Mas a sequência na volta completa vai ser um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, até o final, totalizando 12 pontos baixos no final, tá bom? Um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição. Mais uma vez eu vou fazer aqui, um ponto baixo e uma diminuição. Vou puxar um pouco aqui esse fio, porque agora eu acho que se eu não colocar o enchimento agora, depois vai ficar difícil pra mim. Vou pegar um pouquinho de enchimento, na verdade, bastante enchimento. E vou começar a colocar aqui. Esse enchimento é um pouco diferente porque é a mesma coisa da linha. Aqui em Portugal eu ainda não achei a fibra siliconada, mas esse aqui é o mais parecido que eu encontrei, então é ele que eu tô usando no momento. Ó, eu sinto que ainda, quando eu coloco o dedo, ainda tem bastante espaço pra pôr enchimento, então eu vou colocando e ajeitando pra moldar bem a peça, pra ela não ficar deformadinha, tá? Deixa eu ver, o olhinho tá ok aqui. Eu gosto sempre de tentar, enquanto ainda tem espaço, ajeitar sempre o olhinho para ele não ficar torto. Bom, me parece que já tem enchimento suficiente aqui, ó. Ó, como ficou bem redondinha, bem bonitinha a nossa cabeça. Ótimo, então eu vou guardar esse restinho de enchimento que eu peguei, que não precisou. Vou terminar agora de colocar aqui dentro esse restinho. Pronto. E agora eu vou terminar minha carreira. Colocar a agulha aqui de volta no ponto, puxar e vou continuar. Agora, um ponto baixo. Eu gosto de colocar o enchimento sempre o mais próximo do final da peça possível, porque depois a agulha pode ficar puxando ele aqui quando a gente vai fazer os pontos, e eu acho isso bem desagradável. Uma diminuição. Um ponto baixo. Uma diminuição.
E o último da sequência. Um ponto, ó. Viu? Já puxei enchimento. Eu não gosto que isso aconteça. Nossa, tá vendo muito enchimento. Um ponto baixo. E uma diminuição. Feito. Carreira acabada. Agora eu vou arrematar isso aqui. Vou cortar um pedacinho de fio. Eu gosto de deixar esse pedaço de fio porque eu não sei se pode acontecer algo que eu resolvo usar ele mais pra frente. Então, eu deixo sempre um pedacinho maior, melhor sobrar do que faltar. E aqui nessa cabeça, eu vou só arrematar fazendo um ponto baixíssimo. Só faço isso. E vou deixar reservado. Se eu não usar esse fio, depois eu só escondo na peça com agulha de tapeçaria. Se eu usar, aí ótimo, eu tinha fio suficiente. Então, é isso. Sempre dou umas mexidinhas no formato dele, porque o enchimento ele é muito maleável, o crochê também. Então, dá pra gente ir ajeitando. Então, temos a cabeça da nossa Wandinha aqui. E agora, vamos começar a fazer o pezinho dela. Pro pezinho, eu vou usar aquele mesmo fio Melissa, tá? A cor é o Piri 2. E vamos começar ele. Eu vou começar da mesma forma, fazendo um anel mágico. E nesse anel mágico eu também vou colocar 6 pontos baixos. 1. Ó, vocês percebem que eu já vou ao mesmo tempo tecendo o fio do anel mágico e o fiozinho que puxa, porque eu acho que assim depois fica mais fácil, a gente pode só cortar sem perigo dele desmanchar, tá bom? Então, eu fiz aqui um ponto baixo, aí 2, 3, 4, 5, opa, 5 e 6. Tenho 6 pontos aqui, e agora eu posso só puxar meu fio e deixar bem apertadinho aqui. Agora eu vou fazer um aumento em cada ponto baixo. 6 vezes, ao final eu vou ter 12 pontos baixos, tá bom? 1, 2, um aumento. 2 aumentos. 3 aumentos. 4 aumentos. 5 aumentos. E 6 aumentos, que nos deu 12 pontos baixos. Vou puxar o fio aqui novamente. Gostei desse fio, que ele não quebra quando a gente puxa. Apesar de eu gostar bastante do fio balloon, ele quebra muito fácil quando a gente tá puxando pra fechar o anel mágico, então eu evito usar ele por isso. Porque eu acho que se quebra assim, talvez seja menos resistente, né, quando a criança estiver brincando. Então, temos aqui 12 pontos baixos na volta. Agora, a gente vai trabalhar só a alcinha de dentro. Ó. E fazer um ponto baixo sobre cada ponto baixo. Sempre na alcinha de dentro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Percebe que ele ficou meio pro avesso? Então, agora a gente vira ele pro lado certinho e as alcinhas vão ficar aqui aparecendo. Eu fui puxando, meu novelo foi vindo junto. No começo desse novelo, eu tô percebendo que ele sempre fica os fios meio enganchadinho. Mas nada que atrapalhe a gente, é só soltar, ó.
e continuar puxando, normal. Agora, fizemos a primeira carreira reta aqui, de onde vai ser o sapatinho dela. E vamos fazer mais 2 carreiras retas aqui. Cada uma com 12 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ai, gente, desculpa. Eu sei que preto é uma cor difícil da gente enxergar. Pessoalmente, quem dirá em vídeo, né? Mas é a característica da boneca, então vamos ter que seguir assim. Agora, a última carreira aqui de pontos retos para o sapatinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, quando uma peça é muito pequenininha, que eu não consigo pôr o dedo dentro de uma forma confortável e passar a agulha, eu faço isso aqui, ó. Eu seguro ela assim, dou uma empurradinha na parte de trás para baixo, para ficar só com a frente aparecendo. E aí eu seguro depois só aqui assim. Esses segredinhos de como a gente segura a peça ajuda bastante na hora do dia a dia, sabe que está tecendo alguma coisa que precisa ser mais rápido para não doer tanta mão. Ó, acabei aqui a carreira, fiquei com o sapatinho dela e agora eu vou fazer as diminuições. Então, eu vou fazer assim, 2 pontos baixos, 1, 2, e vou fazer 4 diminuições seguidas e terminar a carreira fazendo 1, 2 pontos baixos, certo? E aí, no final, eu vou ter 8 pontos baixos nessa carreira aqui, tá bom? E vou começar a subir a perninha dela. Então, vamos lá. 1 e 2 pontos baixos. Agora, começa as diminuições. 1, 2, 3 e, por fim, 4 diminuições. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Agora, eu vou cortar esse fio. Deixar um pouquinho maior pra gente poder fazer um arremate mais fácil depois. Pôr ele ali de lado e pegar mais uma vez o tom de pele que a gente tá usando pra vendinha. Essa troca de cor aqui tem muitas formas de fazer, mas eu vou fazer assim a mais básica agora, eu acho que vai ser melhor pra gente. Eu terminei o ponto aqui, certo? Eu vou tirar esse elo e vou ficar com as 2 correntinhas que tem dele. Os 2 elozinhos que tem antes da gente fechar o ponto. E eu seguro aqui, pego o fio novo e passo ele aqui, fechando o ponto. Nessa carreira aqui, a gente vai trabalhar só as alças de dentro, tá bom? Então, vamos lá. Vai ser um ponto baixo sobre cada ponto baixo 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e
8. Fizemos os 8 pontos baixos. Temos o pezinho aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um nozinho nesses dois fios aqui que ficaram e vou jogar pra dentro da peça. Eu dou esse nozinho pra evitar que eles se separem depois ou que solte no manusear da pecinha, tá? Cortar um pouquinho aqui o excesso, não tudo. Eu sempre acredito que deixar um pouco de fio dificulta que no futuro essa peça venha a se desfazer, sabe? Eu tô sem nada pra ajudar a empurrar esse fio aqui. Pera aí que eu vou pegar uma tampa de caneta. Quem diria que uma tampa de caneta ia ajudar no crochê, né? Vou pegar aqui, hein? E vou usar essa parte dela aqui pra empurrar pra dentro. Às vezes eu uso isso aqui também pra empurrar enchimento. O ideal era assim, pra mim, né? Eu gosto mais do palito de churrasco. Mas eu tô sem nenhum aqui. Então eu vou usar o que eu tenho. Feito. Agora a gente continua daqui. Ó, temos essa primeira carreira com 8 pontos baixos. E vamos fazer agora mais 6 carreiras de pontos baixos, tá bom? Sendo 8 pontos baixos aqui na volta toda. Ó, eu vou fazer mais uma carreira e já vou colocar o enchimento do pezinho pra gente não ficar com dificuldade de fazer isso depois. Deixa só eu terminar essa volta. Terminamos. Agora eu vou pegar o enchimento. Certo? Aqui. E aquela tampinha de caneta de novo. Vou puxar bem esse fio aqui, pra ele não se soltar enquanto eu empurro. Vou esconder ele aqui atrás. E agora eu vou começar a colocar enchimento nesse pezinho, com a ajuda da tampa da caneta. Vai colocando até você sentir que ele encheu. Ó, aqui acho que já vai ter dado. Deixa eu tirar ali o excesso. Pronto, temos um pé bem gordinho aqui, ó. Já dá pra ver melhor o formato dele. Agora eu vou seguir aqui fazendo as 5 carreiras que faltam e eu volto quando tiver as 2 perninhas. E agora temos a primeira perninha. Ela vai ficar assim, certo? E você já pode colocar enchimento da mesma forma que fez na primeira. Da mesma forma que fez no pezinho. Vai colocando enchimento até você sentir que tá ficando firme. Tirar aqui o excesso. Ali pra mim já foi o suficiente. Agora a gente vai unir a primeira perninha na segunda. Eu fiz aqui, então, a primeira perna. Nessa primeira perninha, a gente não usou o fio preto. Na segunda, eu fiz uma carreira com o fio preto. E antes do último ponto, eu paro e agora eu vou fazer 1, 2... Opa, peraí. 1, 2... Eita, meu fio tá puxando. 2 e 3 correntinhas. Pronto, consegui. As 3 correntinhas. Agora, aqui, olha, eu tenho onde eu arrematei o ponto e eu vou... Só um minuto.
E eu vou agora, ó, 1, 2, 3 pontos após o arremate, prender o meu fio. Agora, eu faço aqui um ponto baixo e vou contornar toda a volta. Certo? Agora, eu vou aqui esconder esse fiozinho que tá saindo da perna do arremate aqui dentro. Empurrar um pouquinho mais pra dentro esse enchimento também. E fiquei com as pernas unidas, certo? Aqui, agora, vai ser sempre o último ponto baixo da nossa carreira. Agora, eu vou trabalhar as correntinhas. Vamos ver aqui. Primeira alcinha da correntinha. Uma. Agora, outra. Duas. E na última, 3. Agora, o pontinho que eu deixei sem trabalhar, eu já posso trabalhar ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá vendo que do lado de cá, a gente trabalhou um lado das correntinhas. Agora, aqui na frente, a gente vai trabalhar a outra alcinha das correntinhas. Então, são mais um ponto baixo em cada alcinha. 1, no próximo, 2, e no próximo... Opa, não entrou direitinho, agora sim, 3. E vou terminar essa carreira fazendo os 8 pontos baixos da perninha. Opa. Ó, meu fio enroscou aqui, só um minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Bom, nós tínhamos 8 pontos baixos de cada perninha, dariam 16 pontos baixos. E temos agora mais 6 pontos baixos. Por que 6? 6 porque foi trabalhado os dois lados das correntinhas aqui. Tanto esse quanto o outro. Então, a gente soma aqui os 16 com mais 6, dão 22 pontos baixos. Então, essa volta aqui, nós temos 22 pontos baixos ao todo. Vamos continuar agora fazendo carreiras retas aqui. Vamos fazer, ainda com o preto, mais 3 carreiras retas. Terminei a primeira volta. E aí, aqui,
Já dá pra ver que a gente tá subindo a parte do shortinho dela, tá bom? Agora eu vou fazer mais 2 carreiras e já volto com vocês. Terminei as carreiras, agora essa daqui vai ser pegando só a alça de dentro. A gente vai deixar a alcinha de fora pra fazer a saia dela. Vamos fazer toda a volta, todos os 22 pontos baixos da mesma forma. Opa, fiz um pontinho a mais. Certo? Fizemos essa carreira toda, deixando a alcinha aqui de fora aparente. Agora, vamos fazer mais 4 carreiras pra cima de ponto sobre ponto, tá certo? E essas vão ser as 4 últimas carreiras do corpinho antes das diminuições pra fechar ele. Vão ser 4 carreiras. As 4 com 22 pontos baixos. Terminei uma das carreiras, agora faltam as outras 3. Assim que eu completar, eu já volto. Pronto. Aqui temos a partir da alcinha de fora para cima, contando 5 carreiras retas com 22 pontos baixos cada. Agora a gente vai colocar enchimento e fechar para fazer o pescocinho. Só que eu quero que ela termine com 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer 10 diminuições e depois 2 pontos baixos. Vamos junto? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10 diminuições. Para terminar a carreira, 1 e 2 pontos baixos. Agora, a gente tem aqui nessa carreira a mesma quantidade de pontos que a gente deixou aqui na cabecinha dela e vamos costurar. Só que antes da costura, ó, já tá ficando com cara de Wandinha. Antes da costura, eu vou arrematar esse fio. Cortar aqui um pedaço mais longo, porque é o que eu vou usar pra costurar. E vou fazer um ponto baixíssimo pra arrematar meu fio. Um ponto baixíssimo e feito. Agora é só colocar enchimento. Vamos colocando enchimento. Acho que aqui já deu pra minha peça. Ó. O corpinho dela já tá mais durinho. Ó como fica. Agora eu vou pegar a agulha de tapeçaria pra fazer a costura. Passei aqui.
Vou subir um pouquinho mais pra gente poder enxergar melhor. Agora, esse fio eu vou jogar de ladinho. E vou posicionar a cabeça primeiro aqui na frente. E olhar pra ver se ela vai ficar bem retinha, certo? Aqui ela ficou bem retinha. Então, eu vou tentar manter aqui paradinha. Vou virar a minha peça. E ver onde tá encontrando o ponto que eu deixei do arremate. Aqui. Então, eu vou passar aqui e vou passar nesse ponto aqui da cabeça, porque me parece que vai manter a cabeça reta se eu começar a costura a partir daqui. Então, puxei. Agora, eu volto novamente aqui no do corpo. Passo no da cabeça novamente. Puxo. Vou jogar esse fio de ladinho aqui. Próximo, de novo, do corpo. E passo por um da cabeça. Puxo de novo com força. E vou fazer isso até terminar minha costura. Aparentemente, ela vai acabar bem retinha a costura, então vamos continuar. Ó, quando a gente puxa aqui mais firme, o acabamento fica melhor. E um último ponto. Pronto, a cabeça tá bem costuradinha, então agora eu vou levar o fio mais uma vez aqui por dentro do corpo e sair aqui em cima na cabeça. Ainda não vou arrematar esse fio. Vou pegar esse aqui que eu deixei da cabeça dela e levar ali pro mesmo ponto. Entrar por aqui mesmo e sair exatamente no mesmo buraquinho. Agora, eu vou dar um nozinho dos dois. E corta. Ficou esse pedacinho aqui pra fora, mas só da gente ajeitar assim, ó, ele já se esconde. Então, ou daria pra empurrar com a agulha também, mas só de ajeitar ele já escondeu. Aqui a gente ajeita o enchimento, que pode bagunçar um pouco enquanto a gente costura. E temos o corpinho dela. Pronto, fiz a volta completa aqui. E aí, ele fica meio levantadinho, porque tem 2 pontinhos em cada alcinha. Mas agora, conforme a gente for fazendo, ele vai dar uma baixadinha e vai ficar só uma sainha rodada, tá bom? E agora, vamos fazer a sainha. Como a gente vai fazer? Pegar o fio preto novamente. Vocês devem estar em terror com tanto fio preto, né? Aqui o fio. Agora, a gente vai virar ela assim, de cabecinha pra baixo. Vamos pegar a primeira alcinha. A primeira não, a última alcinha aqui da carreira. Daquelas alças de fora que deixamos. E vamos puxar aqui, prender o fio. E agora, a gente vai fazer, em cada uma dessas alcinhas de fora, 2 pontos baixos. Dois aqui no primeiro. E vamos fazer agora 2 nos próximos.
Aqui é um lugarzinho um pouco ruim de pegar, então não vai ser um dos mais confortáveis da gente crochetear, tá bom? E vamos fazer isso aqui por toda a volta. Opa. Então, eu vou fazer e já trago aqui pra vocês pra mostrar como ficou. Agora, a gente vai fazer mais 3 carreiras, sendo um ponto baixo sobre cada ponto baixo. A gente tinha 22 pontos baixos, como fizemos um aumento em cada um desses pontos baixos, agora a gente tem 44 pontos baixos nessa volta todinha. Então, vamos fazer 3 carreiras com 44 pontos baixos. Começando aqui a primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! Essa posição que a gente fica pra poder mostrar é um pouquinho ruim. Então, às vezes acontece de eu ficar soltando. Quando você estiver fazendo em casa, vai ser um pouquinho mais fácil. Pronto, fizemos a volta toda aqui, ó. Percebe que a saia já começa a dar um caimento. Então, agora eu vou fazer as outras 2 carreiras e volto com vocês. Pronto, fiz as carreiras a mais que eu falei. Agora, a gente tem uma carreirinha de aumento aqui no começo e mais 3 carreiras retas com 44 pontos baixos, certo? Agora, eu vou querer fazer um babadinho aqui por baixo dessa saia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, mas pegando apenas a alcinha de fora, que é essa alcinha aqui, tá? É a da frente e essa de dentro do vestido vai ficar livre para depois a gente prender o fio branco aqui e fazer o babadinho dela. Pronto, terminamos a carreira. Ficamos agora com aqui fora parecendo que não tem nenhuma alcinha e aqui dentro essa alcinha disponível pra gente trabalhar. Vou arrematar esse fio aqui. E vou mostrar pra vocês uma forma que eu gosto de fazer o arremate aqui. Tá vendo que ficou a laçada? Eu puxo ela. E aqui, ó, a gente tem um ponto seguinte e tem o próximo. Aqui no próximo, eu ponho a minha agulha. Puxo o fio por dentro. E agora, esse mesmo fio que eu puxei, eu vou passar ele por dentro do ponto do arremate. Ó. Opa. Aí, eu puxo de novo. E aqui eu fiz um pontinho de mentira. E agora o resto do fio eu escondo.
Assim o acabamento fica melhor aqui nessa região, tá? Diminui um pouco esse degrau aqui, ó. Deixa eu ver. A gente diminui o degrau e ainda fica como se tivesse todos os pontos retinhos. Não dá pra saber onde foi o arremate, certo? Agora eu vou pegar aqui o fio amigurumi branco pra fazer os acabamentos do vestido dela. Eu vou começar virando ele aqui pelo avesso. Vou virar minha bonequinha de cabeça pra baixo. Aliás, aqui de cabeça pra cima, que pra mim é de cabeça pra baixo. Vou pegar a última alcinha aqui de fora do vestido dela. Vou prender o fio amigurumi. Vou fazer uma, duas correntinhas. E agora eu vou fazer 3 pontos altos. Na mesma correntinha, tá? 2 e 3. Agora, vou subir uma correntinha. Vou ver aqui a alcinha de fora seguinte, não vou trabalhar nela, vou na próxima. E vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu faço mais uma correntinha, me preparo para fazer um ponto alto. Aqui tem a próxima alcinha de fora do vestido, não trabalho nela, trabalho na próxima. E faço nessa 3 pontos altos. Puxa aqui meu fio. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou pular uma alcinha. Na seguinte, vou fazer um ponto baixíssimo novamente. E subo mais uma correntinha. Me preparo para fazer o ponto alto. Pulo a alcinha de fora seguinte e vou na próxima. Ou seja, para cada ponto que eu for fazendo, eu vou pular uma alcinha. Eu vou deixar um ponto de distância entre elas, tá? Aí, faço os 3 pontos altos na mesma alcinha. Faço uma corrente, pulo a alcinha seguinte e faço um baixíssimo na próxima. Subo mais uma correntinha, me preparo para fazer ponto alto, pulo a próxima alcinha, na outra faço 3 pontos altos. E vou seguir essa sequência aqui até o final da carreira. Esses vão ser os babadinhos do vestido dela. Aqui, pulo. Ó, tá vendo que ela vai formando uns pequenos leques ao redor, que fica parecendo uma rendinha, olha. Ó que fofinho que tá ficando. Depois a gente vai fazer uma golinha pra colocar aqui também. E colocar os bracinhos e fazer o cabelo, e a nossa boneca vai tá pronta. Vamos retomar aqui. Olha, eu confesso, eu que já tô um tempo tecendo com esse fiozinho Melissa, e agora eu peguei o amigurumi, a sensação que eu tenho é que o amigurumi tá com a espessura de um fio barbante. Sabe, bem mais áspero, o outro ele é bem mais macio. Mas eu acredito que seja essa sensação porque ele é um fio mercerizado. Esse mercerizado é como se eles passassem uma cera no fio e ele ficasse mais resistente, mais brilhoso, sabe? Ele desfia menos. Esse que eu tô, ele não é mercerizado, então ele realmente é mais macio. Mas, sinceramente, ele desfia mais do que o amigurumi. Ele desfia com mais facilidade, sabe? Então, vai ser muito uma questão de gosto. Se você quer um fio macio, ou se você quer um fio que tenha mais resistência. Apesar de eu não ter achado frágil o fio Melissa.
Gostei bastante dele. E a gente pode ver, ó, que aqui usando junto com o amigurumi, não se percebe a diferença entre um fio e outro. Eu vou pegar aqui, assim que eu terminar esse babadinho, uma boneca que eu fiz todinha com fio amigurumi, que é exatamente a mesma base desse aqui, tá? Eu só mudei os detalhes dela de cor e o cabelinho ali no final. Aqui da Wandinha, a gente vai fazer um cabelinho com tranças. E o da outra boneca, eu fiz duas Marias Chiquinhas. Então, essa vai ser a diferença basicamente de uma para outra. Mas a quantidade de pontos é a mesma, os acabamentos são os mesmos. Arrematei meu fiozinho aqui, puxei com ponto baixíssimo e é isso. Tá acabada o nosso babadinho. Vou pegar aqui outra boneca pra vocês verem. Ó. De tamanho, a gente teve uma diferença pouca. Vou colocar ela aqui assim pra vocês verem. Olha. Deu uma diferencinha aqui. Dá pra ver, certo? De tamanho de uma pra outra. O fio amigurumi, acho que por ele ser mais grosseiro, meu ponto fica maior. E aqui ele ficou menorzinho, tá? Mas a diferença é bem pouquinha. Acredito que aqui 1 centímetro ou 2, talvez. E também essa tá com cabelinho, essa tá sem. Vamos tirar o cabelinho dela pra gente dar uma olhada. Ela tá só alfinetada por enquanto, tá? Vou tirar os bracinhos também, que ainda são alfinetados, e ela tá sem. Ó. Aí a diferença parece até menor. Mas realmente esse fio deixou o amigurumi um tiquinho menor. Temos uma boa comparação agora. Uma diferença talvez de 1 ou 2 centímetros, certo? A mesma base de bonequinha, a mesma quantidade de pontos, tudo igualzinho. Vou agora fazer o seguinte, eu vou dar um nozinho nesse fio inicial e no fio que terminou o meu babado. Cortar aqui. Cortar não, dar um nozinho. Eu dou 3 nozinhos sempre, tá? Eu acho que isso deixa bem firme. Aí, no último é que eu puxo com bastante força. E eu corto, deixo só um pouquinho depois, um pouquinho, pronto. E pra mim acaba aqui esse detalhe. Agora a gente vai fazer o cabelinho. Da primeira carreira da cabeça até a última carreira reta, é a mesma coisinha. Eu vou trazer aqui já pronto pra vocês. E aí, depois a carreira da franjinha, que é diferente, eu volto pra mostrar. Eu fiz aqui seguindo a mesma receitinha da cabeça, tá? Foram 6 pontos baixos no anel mágico, um aumento em cada ponto baixo, depois um ponto baixo e um aumento 6 vezes, 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes, 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes, e 4 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Aí, na sequência, eu fiz 6 carreiras com 36 pontos baixos cada, tá bom? Que é o total que dá após a última carreira de aumento. É a mesma coisinha que foi feita na cabeça. Agora, eu vou fazer com vocês a franjinha dela. Eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. Não vou trabalhar a primeira, que é antes da agulha, vou a partir da segunda. Então, eu vou fazer um ponto baixo na primeira correntinha, um ponto baixo aqui na segunda e um ponto baixo na terceira. Terminamos a mecha maior. Agora aqui eu vou fazer um ponto baixo para prender a franjinha na base. E agora eu vou fazer um ponto baixo no ponto seguinte e vou subir 1, 2 correntinhas. Não vou trabalhar na anterior agulha, vou trabalhar só aqui na primeira com um ponto baixo. Isso a gente chama de ponto picô. Agora, eu vou fazer um ponto baixo na base para prender aqui novamente. E vou fazer um ponto baixo no ponto seguinte. Vou fazer mais uma vez o ponto picô, 1, 2 correntinhas.
Não trabalho na anterior agulha, trabalho só na primeira, fazendo um ponto baixo. Feito. Agora, um ponto baixo para prender na base. Não vou fazer nada mais nele. No próximo, eu faço um ponto baixo e faço ponto picô. Uma, duas correntinhas. Não trabalha na primeira, só na segunda aqui. Fazendo um ponto baixo nela. Opa, meu fio desfiou. Pronto. Um ponto baixo para prender na base. E agora, eu vou pro ponto seguinte, peraí. Faço um ponto baixo e um ponto picô, que é uma, duas correntinhas. Não trabalho essa primeira aqui que tá antes da agulha, trabalho só na anterior. Um ponto baixo. E um ponto baixo na base. Não vou fazer nada nesse ponto baixo. E agora, aqui no próximo, eu vou fazer um ponto baixo e subir novamente 4 correntinhas. Uma, duas, 3, 4. Não vou trabalhar nessa. Eu nunca trabalho na primeira correntinha antes da agulha, tá? Sempre na que vem depois. Aí, agora eu vou fazer um ponto baixo na primeira correntinha, um na segunda e um na terceira. Acabei. Agora eu prendo de volta na base, no ponto seguinte, fazendo um ponto baixo. E temos a franjinha dela aqui, ó. Agora, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto baixo até o final dessa carreira. Lembrando que a gente começou no pontinho aqui dessa primeira mecha, então a gente já arremata aqui. Vou deixar um fio um pouco mais longo, porque a gente vai usar pra costurar na cabecinha dela. Ui, minha tesoura também segue. Então, aqui eu vou fazer só o ponto baixíssimo. E agora, vamos testar essa peruquinha na cabeça dela. Eu costumo dar uma puxadinha assim, porque isso deixa os pontos mais frouxos, então entra com mais facilidade. Vamos ver, vamos ajeitar bem aqui. E pronto. Temos uma peruquinha de Wandinha, com o mesmo penteadinho dela. A mecha mais longa e a franjinha. Uma fofura, né? Agora, a gente vai começar a costurar. Deixa eu acertar 100%, pra depois não ter erro. Ótimo, aqui. Então, como eu costuro? Eu pego esse pedacinho do fio, passo na agulha de tapeçaria. E agora, o que eu faço? Eu vou entrar aqui, ó, pelo pontinho e passar por dentro da cabeça. E fazer isso por toda a volta da cabeça dela. Várias vezes, para não ter risco de soltar. Ó. Quando o enchimento sai assim, depois eu fico tirando ele. Passei aqui por dentro de um ponto, vou pro próximo, tento sair o mais perto possível. Aqui, vou pro seguinte. Mais uma vez. E mais uma. Vou sair bem onde eu comecei. E agora, para arrematar esse fio, o que eu gosto de fazer? Eu
levo até o topo da cabeça aqui. Muito dificilmente uma costura dessa vai soltar. Esse aqui provavelmente vai ser um personagem para adulto. Então, eu fiz essa costura aqui. Mas, se você for fazer para uma criança e quiser ter certeza absoluta que não vai soltar, você pode repetir. Vocês viram que eu fiz só por essa volta. Mas aí, você pode repetir por outros pontos da cabeça também. Como o meu não vai ser, eu vou só cortar aqui. Pronto. E agora, o que eu fiz? Eu cortei algumas mechas aqui, que eu vou usar para fazer as trancinhas dela. Subir aqui um pouquinho mais para vocês verem. Os meus fios, eles têm média 30 centímetros, tá? Como eu vou pregar eles? Bom, para fazer os cabelinhos dela aqui ao redor e fazer as trancinhas, eu vou usar, então, aqueles pedacinhos de fio. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar eles no meio. O meu deu nó. Vou dobrar ele aqui no meio. Vou passar a minha agulha pelo pontinho aqui. Puxar essa argolinha que ele forma pra dentro. E depois puxar o fio pra dentro dessa argolinha. Igual a gente coloca franja de cachecol, sabe? E aí, eu vou fazer isso em todos os pontinhos que tem aqui. Agora, a gente tem cabelinho em toda a volta da cabeça dela. Então, vamos repartir aqui atrás. Bem ao meio. E puxar aqui pra frente. Certo? Opa, essa repartição não ficou muito boa, não. Vamos pôr aqui. E essa aqui, deixa eu ver. Pronto, agora sim vai dar certinho. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar 2 pedacinhos do fio preto, que é o mesmo fio do cabelo dela, cortar aqui ao meio. E vamos deixar esses 2 pedacinhos aqui separados para amarrar a pontinha do cabelo no final. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer as trancinhas. Essa posição que eu tô aqui, ela não é muito confortável, então ela não vai ficar a trancinha mais bonita. Mas depois que eu mostrar aqui pra vocês como faz, eu vou desfazer e fazer ela numa posição mais confortável pra minha trancinha ficar mais bonitinha, tá bom? Ó, separa aqui os fiozinhos em 3 mechinhas e vai fazendo a trancinha no cabelo dela. Ui, ui. Pronto. Vamos supor que eu quero a trancinha até essa altura aqui. Eu fiz, agora eu vou pegar aquele fio que eu deixei separadinho e vou dar um nó pra prender o cabelo, pra não desfazer. E vou cortar aqui o excesso, tá? Eu vou fazer as minhas trancinhas e aí eu volto pra cortar esse pedaço com vocês. Prontinho, fiz as minhas trancinhas, ó.
Reparti bem ao meio e ficou esse pedação todo de cabelo aqui, tá vendo? Agora eu vou cortar o excesso. Eu vou deixar um pouquinho passando do vestido e vou cortar aqui já. Pronto. Um ladinho já foi. Esse fiozinho que tá aqui pra cima, ó, é do nozinho que eu dei pra segurar o cabelo. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Pronto. Jogar fora esse excesso de fio aqui. E prontinho. Temos o cabelinho da Wandinha feito. Pro bracinho da Wandinha, a gente vai pegar o mesmo fio que foi feito, o tom de pele, e vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar meu anel mágico aqui. E vou fazer mais uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, totalizando 6 pontos baixos no final. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui no início, por serem poucos pontos, a peça tende a virar do avesso, tá? Eu corto, então, aquele fiozinho do início do anel mágico, jogo ele fora e já viro a minha peça pra ela não ficar do avesso até o final, depois eu não consigo desvirar, tá? Se eu não virar já nesse momento. Aí, eu dou uma ajeitadinha aqui para os pontos ficarem mais maleáveis. E agora, eu vou mudar pra cor preta, tá bom? A mesma do vestidinho e do cabelo, pra gente poder fazer a manguinha do vestido dela. Eu vou voltar aqui um ponto, pra ficar com aquelas duas laçadinhas que eu gosto pra trocar de cor. Já vou arrematar esse fio e vou pegar o fio preto. Só que essa primeira carreira, a gente vai fazer trabalhando só a alcinha de dentro, tá? Então, vamos lá. Opa. Um ponto baixo. Quando eu volto aqui assim, é porque eu vi que ficou um dos fios, ele escapou. Aí eu volto pra pegar ele certinho. 2. 3. 4. 5. E 6. Os bracinhos não têm enchimento, então eu vou deixar esses dois fiozinhos aqui por mais tempo e vou deixar eles até para preencher um pouquinho o bracinho, tá? Apesar de não haver necessidade de enchimento. E agora, eu vou fazer mais 6 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo para esse bracinho, tá? Fazendo um ponto baixo sobre cada ponto baixo por 6 carreiras seguidas. Vou fazer elas e já volto aqui para mostrar para vocês como a gente vai fechar essa peça, tá bom? Fiz aqui as 6 carreiras, então, ao todo, a gente tem 7 carreiras, tá? Com o fio preto. A primeira pegando só a alcinha de dentro e as outras pegando as duas alcinhas normal. Agora, para fechar a peça, a gente vai fazer o seguinte. Vamos dobrar a pecinha aqui no meio e passar a agulha, olha, por 2 pontos, um de um lado e um do outro. Aí, a gente vai fechar fazendo um ponto baixo normal. Mais uma vez, vai passar aqui no meio por 2 pontos e fechar um ponto baixo normal. Corta um pedaço de fio agora, pra costura.
E tá vendo que aqui a gente consegue passar a agulha no meio de um ponto, de um lado para o outro da peça? A gente puxa o fio aqui e faz um ponto baixíssimo. Esse vai ser o nosso arremate dessa pecinha aqui. Puxei o fio, puxar para ficar mais certinho. E temos o bracinho da Wandinha. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vai colocar ele aqui e vai pôr um alfinete até terminar de fazer o próximo bracinho. Eu já volto com outro bracinho pra vocês. Prontinho, os dois bracinhos dela estão feitos, agora a gente vai começar a costura. Vou levantar aqui a trancinha dela pra facilitar. E a gente vai costurar na última carreira do corpinho, entre o corpinho e a cabeça. Vamos fazer o seguinte, primeiro eu vou passar por baixo de um ponto aqui e sair no seguinte. Agora eu vou passar por um ponto do bracinho e vou puxar. Agora eu vou entrar no mesmo buraquinho que eu saí e vou... Opa, esse trancinho aqui, vou pôr um alfinetinho nela. Pronto. E vou sair agora no da frente e entrar no próximo pontinho do braço. Tá vendo? Agora, eu vou mais uma vez entrar no mesmo buraquinho que eu saí do corpo e sair no próximo do corpinho. Puxar aqui o fio. E tá vendo aquele último pontinho que a gente fez o arremate? Vou passar minha agulha por ele. Puxar todo o fio e entrar no mesmo buraquinho que eu saí do corpinho e vou levar o fio aqui, olha, pra parte de trás das costinhas dela. Olha que costura discreta. Vou deixar esse fio aqui, porque depois eu vou fazer a mesma coisa com o outro bracinho, tá? E vou dar um nozinho nos dois aqui. Vou soltar essa trancinha dela agora. E vou prender a outra pra outra não me atrapalhar. Passar aqui a agulha no fio. Quer dizer, o fio na agulha. Vamos medir bem onde tava a posição dos dois. E agora, vou começar a costura. Vou começar passando a agulha por dentro do corpinho, certo? E agora, eu vou passar, opa, por um ponto baixo do bracinho. Certo? Vou puxar aqui. Ó, aqui eu já consigo perceber que os dois bracinhos vão ficar exatamente no mesmo lugar. Agora, eu só termino a costura dele. Vou entrar novamente no buraquinho que eu saí com o fio e sair no próximo. Puxar aqui. E agora, entrar no próximo ponto baixo do bracinho. Puxar o fio. Voltar para o corpo agora com a agulha e sair no próximo buraquinho. Aqui. E vou passar naquele último pontinho que foi o do arremate no bracinho. Entrar aqui no fio, no pontinho que eu saí do corpo e levar aqui atrás para perto do outro fio do outro braço. E vou dar um nozinho nos dois agora.
Isso vai fazer com que mesmo que a criança puxe, o bracinho não saia do corpo, não descosture. Um nozinho, dois, e o terceiro. E agora eu corto o excesso. Pronto. Só eu puxar esses bracinhos, ó, já vai começar a ajudar a empurrar o nozinho pra dentro. Mas eu posso terminar com a agulha. Aí depois passa assim e pronto. Sumiu o nozinho. E os bracinhos da Wandinha estão costurados. Vou soltar aqui a trancinha dela. A trancinha fica pra trás e os bracinhos pra frente. Tá vendo a nossa bonequinha? Agora tem a golinha. Eu vou começar fazendo, pra fazer a golinha dela, 15 correntinhas. Eu tô usando aqui o fio amigurumi branco, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fiz essas 15 correntinhas, que vão ser as correntes que a gente vai trabalhar. Agora, eu quero fazer um ponto alto. Então, eu vou fazer mais 2 correntinhas. 1, 2 e aqui, ó, contando 1, 2, na terceira, que seria a nossa 15ª, eu volto e faço nela um ponto alto. Deixa eu puxar mais meu fio. Agora, eu vou fazer mais alguns pontos altos. Eu vou fazer mais 6 pontos altos. Aqui no caso, seria o nosso segundo ponto alto. Ao todo, vão ser 7. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer uma correntinha e um ponto baixíssimo. Feito. Agora, uma correntinha e no próximo, um ponto alto. Agora, vamos fazer até o final um ponto alto em cada correntinha, somando 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6 e o último, 7. Para arrematar aqui, eu vou fazer 2 correntinhas, tá? Ó, 1, 2 e vou fazer um ponto baixíssimo nessa mesma correntinha aqui da base. Vou cortar o fio para poder arrematar. E prontinho, ó. Aqui fica, né, onde a gente fez o ponto baixíssimo, bem marcadinha no meio da gola. A golinha, eu vou fazer uma coisa bem simples para costurar ela, tá bom? Na verdade, vai ser mais prender no corpinho, ó. A gente vai passar ela aqui, vamos virar de costas. Opa. E pra ela ficar bem apertadinha, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos entrar aqui com a agulha na última correntinha e puxar um desses fios, que é o do começo da peça. Pronto, puxei. E agora, eu vou dar um nozinho com esse primeiro e com o último. Dois nozinhos e aquele terceiro nozinho que eu sempre dou. Pronto. Agora, eu corto o excesso de fio. Prontinho.
Olha aqui na frente, ficou um pouquinho bagunçado da hora que eu fui amarrar, mas é só ajeitar, porque ela tá solta, na verdade, no pescocinho dela. E prontinho. Agora a gente pode fazer alguns detalhes no rostinho dela pra valorizar mais a peça. Deixa eu ver, vamos começar fazendo um delineado no olho dela. Vou pegar o fio preto aqui. Passar na agulha de tapeçaria. Como a Wandinha tem aquele olhar meio... sério, não posso usar algumas palavras aqui. Então, ó, a gente vai um ponto antes do olho, embaixo, na mesma carreira que entrou o pininho. Vamos passar a agulha. Passa o fio. E agora leva até em cima aqui do olhinho dela. Ó, tá vendo que tem um pontinho aqui bem no meio do olho? A gente vai entrar nele e vamos sair no mesmo pontinho aqui, ó. Opa, aqui não. Do outro olhinho dela. Ó, o delineado de um dos olhinhos já tá feito. Agora, vamos pro outro. Que vai ser aqui, ó. Como esse daqui ficou muito em cima, eu vou dar uma distância de 1,5 ponto, tá? Vamos colocar aqui. E aí, eu já vou começar a levar minha agulha lá pro outro lado do rostinho dela. Pra poder dar aquele nozinho pra não soltar depois no futuro. Pronto, eu consegui passar a agulha aqui. Puxar o fio. Prontinho. E agora ela já tem um delineado. Vou cortar aqui esse excesso de fio pra poder dar um nó. Se fosse uma bonequinha normal, eu ia passar um blush na bochecha dela. Mas a ideia da Wandinha é ser uma personagem mórbida. Então, eu vou deixar ela sem nada. Vou fazer só um narizinho. Agora, ó, viu que ele fica aparente? Com a ponta da minha tesoura mesmo, eu já empurro aqui pra dentro. Com o auxílio da agulha, eu faço assim pra esconder bem e pronto. O rostinho dela tá aqui. A golinha eu vou ajeitar de novo, conforme a gente vai mexendo ela bagunça. Ó, que coisinha mais graciosa que tá a nossa Wandinha. Vamos fazer um narizinho pra ela agora. Agora eu vou usar o fio da mesma cor da pele. Essa pele bem pálida que a gente escolheu. Eu não usaria essa cor normalmente numa boneca, realmente é especial pra ela. Vou fazer um narizinho aqui pra ela. Tá vendo que a gente tem, ó, 1, 2, 3 e 4 pontinhos. Então, eu vou fazer por cima desses dois aqui. Eu gosto de trabalhar os detalhes sempre na mesma linha do olho, porque vai dando uma carinha mais de neném pra eles, tá? Pra eles, eu digo os amigurumis, em geral. Sempre que você põe um narizinho na linha do olho, você deixa ele com mais carinha de neném. E essa é uma característica dos meus amigurumis, sempre ter essa carinha mais de nenenzinho. Então, ó, entrei por um ponto aqui da cabeça. Eu sempre ponho aqui de ladinho, porque depois eu dou um nó e escondo. Entrei. Agora, no ponto seguinte, então, passando por baixo de 2 pontos baixos no centrinho do rosto dela, eu vou passar o fio aqui na horizontal pra dar o formato do narizinho. Passei uma, agora 2 vezes e vou passar uma terceira. Nessa terceira aqui, olha, quando entra na cabeça, eu já vou levar de volta o fio pra perto do outro pra dar um nó. E não precisa puxar com muita força aqui, porque senão você acaba perdendo o narizinho que você fez, porque ele fica escondidinho nos pontos, né? Porque é da mesma cor. Aqui a gente quer que crie um volume. Se quiser ter um nariz maior, você pode passar mais vezes. Vou dar um nozinho. 2.
e 3. Corto o excesso de fio. Tira um pouquinho aqui essa bagunça. Vou usar aqui a minha tesoura para empurrar para dentro da cabeça. E pronto. Não tem mais fio nenhum aparente. Nossa Wandinha já tem um delineado. Muito fofo. Um narizinho. Essa golinha muito característica desde a primeira Wandinha. Um babadinho e as trancinhas. Gostou? Se você gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal e logo tem mais receita.